Pessoal, hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2025, véspera de feriado e de feriado prolongado. Então você que está chegando aqui no canal Lula, Foco no Fato, eu sou o Lula e hoje o foco é no fato. Pessoal, vamos falar aqui hoje um pouco sobre essa PL da anistia e também sobre o Glauber, o deputado do PSOL que está brigando para não perder o seu mandato lá na Câmara dos Deputados. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, quero falar para você que antes de ontem ligou uma moça lá do jornal Estadão oferecendo assinatura. E eu fiz a assinatura do Estadão Digital com ela, a Poliana, e conversei bastante com ela a respeito, inclusive, daqui do canal. Ela falou que o seu pai se chama Luiz, assim como eu, e tem o apelido de Lula, assim também como eu. E assim como eu, também tem um lado, é de esquerda, mas não é radical, assim como eu também não sou radical. Então quero mandar um abraço aqui para o Lula, o pai da Poliana, lá das vendas, lá do Estadão. Um abraço, Poliana, muito obrigado também pelo atendimento. Pessoal, a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre essa questão da mídia, né? Muita gente fala quando o Bolsonaro estava no poder que ele era perseguido pela imprensa. Agora o Lula está no poder e nós de esquerda acreditamos que ele está sendo perseguido também, o seu governo, pela imprensa. E eu tenho um entendimento um pouco diferente disso. Eu entendo que a imprensa ela deve ser sempre oposição, seja o governo que for, mas é claro, trazer dados verdadeiros, né, fatos e não apenas boatos. Bom, vou trazer aqui para você as manchetes dos três principais jornais que eu considero hoje. Por exemplo, no jornal Estadão, nós vemos aqui, foi justamente da Poliana que eu falei para vocês, dá uma ênfase aqui maior ao STF, traz informações aqui sobre um trajeto de 7 minutos, pode render até 10 mil a mais a juiz de Brasília que serve ao STF. É uma reportagem, o Estadão ele tem um foco maior hoje na questão do STF e de juízes que recebem 10 mil reais a mais, dependendo do trajeto. Já no jornal Folha de São Paulo, embate de Moraes com Espanha tem uso político de bolsonaristas e governo Lula recorre por extradição. Então, esse aqui é mais o líder do PL, nós vamos conversar sobre essa reportagem aqui, ó. Daqui a pouquinho o líder do PL disse que Bolsonaro dará aval a novo texto da anistia, mesmo lá no hospital. E no jornal O Globo, no Globo nós temos aqui alguns destaques de Lauro Jardim. Anistia, governo aposta tudo em Hugo Mota. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final também. Malu Gaspar, de Eduardo Bolsonaro, a ex-primeira-dama do Peru. Cada país tem um asilado que merece, referindo aí os dois, né? Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A Miriam Leitão faz um alerta. Gleisi vê risco de golpe continuado. PL da anistia é salvo-conduto e eu concordo plenamente com isso aqui. E Merval Pereira é mau sinal. O Brasil dá asilo a acusado de corrupção. São os destaques aqui, digamos, do jornalista. Aqui embaixo tem, veja porque projetos indicam que o próximo governo terá um buraco orçamentário. Isso aqui a gente poderia falar em outro vídeo, porque é o seguinte, se o governo for fazer tudo o que o mercado quer para não ter buraco orçamentário, o pobre fica fora do orçamento. É simples, claro e direto. Bom, agora vamos ao nosso vídeo de hoje, falar um pouco sobre esse recado que está aqui, ó. Bolsonaro dará aval, e nós vimos isso aqui agora há pouco mesmo, no jornal Folha de São Paulo, onde Bolsonaro faz uso sempre das imagens que ele tem de fragilizado, de vítima, e depois a galera da extrema-direita diz que esquerdista é vitimista, mas na verdade a gente vê que o grande líder da extrema-direita hoje é o maior vitimista que a gente vê no país. Aqui eu não vou ler para vocês, mas eu vou resumir o que tem aqui. Olha o que diz o líder lá do PL, lá na Câmara. Ele já deixou tudo pavimentado, a palavra final é dele, do texto, mas quando estiver pronto, bato com ele. Se não puder visitar no hospital, posso mandar pelo WhatsApp ou pela Michele, disse o líder. O que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte, Bolsonaro se utilizando da cirurgia que ele fez novamente para ganhar simpatia, desta vez não de eleitores, mas de deputados. Tem os deputados que fazem o que ele mandar. São os deputados do PL e da extrema-direita, aqueles partidos que compõem o grupo da extrema-direita. Se ele disser que a anistia é para passar, eles voltam para passar.
Se ele disser que a anistia é para ser reprovada, eles voltam para a não anistia. Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembra dessa frase aí do ex-ministro da Saúde, o Pazuello? É basicamente isso. Os deputados morrem de medo de perder apoio popular se votarem contra a vontade do Bolsonaro. E Bolsonaro se aproveita disso porque ele tem o apoio de uma massa aí no Brasil que também aceita tudo que ele fizer, tudo que ele disser, tudo que ele pensar, como se fosse algo divino. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos hoje. Bom, e aí o Bolsonaro está lá no hospital, se fazendo de vítima, se fazendo de fraco, fragilizado e arquitetando. E não é por baixo dos panos, é às claras mesmo. Ele conversa, inclusive teve uma conversa desta vez por baixo do pano com o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, uma conversa fora da agenda do presidente da Câmara, em que eles discutiram essa questão da anistia. O Hugo Mota está tentando fazer algo que é muito difícil, agradar a gregos e a troianos. Ele não quer desagradar ao centrão, de onde ele pertence, não quer desagradar a extrema-direita, não quer desagradar o governo. E aí vem para mim um papel que a gente tem visto nos últimos anos da extrema-direita e da esquerda. Eu vejo a esquerda muito passiva, olhando, observando o que está acontecendo, enquanto a extrema-direita faz ato político, apesar de que a esquerda fez um ato político também contra a anistia, mas eu achei que foi pouco frente ao que eles fizeram. Eles já fizeram 2 atos pró-anistia. Os deputados vão lá da extrema-direita, vão lá no aeroporto buscar assinaturas, ficam contratando modelos para levar a Câmara, isso é a cara da extrema-direita, contratar modelos para levar a Câmara dos Deputados para influenciar, ajudar os deputados a votarem, a assinarem lá o pedido de urgência e conseguiram o seu objetivo. O que eu vejo é que a esquerda está muito passiva quanto a isso. Fato é, meus queridos, que, para a gente não estender muito no vídeo de hoje, Bolsonaro talvez leve o que eu acho difícil, porque não tem como fugir da inconstitucionalidade desse projeto de lei. Porém, o jornalista Otávio Guedes, se não me engano, o nome dele, trouxe um vídeo falando que o STF, em conversa com o Hugo Mota, sugeriu mudanças no projeto de lei. Diante dessas mudanças, seria o seguinte: diminuiria as penas daqueles que foram mandados e aumentariam as penas daqueles que foram mandantes e financiadores, o que incluiria Bolsonaro e a galera que financiou. Só que uma lei ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Nesse sentido, essa lei da anistia beneficiaria aqueles mandados, ou seja, aqueles pequenos, aquele que cagou lá no STF, aquele que quebrou vidraça, aquele que pichou, perdeu o mané, tudo aquilo ali. Então, aquela galera seria beneficiada com a redução de pena. Porém, continuariam com pena. Já os mandatários, os que financiaram, não poderiam ter a pena aumentada porque a lei não pode retroagir a eles. Ou seja, a situação de Bolsonaro, entre aspas, continuaria a mesma, porém, mesmo com essa sugestão do STF, fato é que a extrema-direita acredita que, passando o projeto da anistia, mesmo que não atingisse de forma direta o Bolsonaro, mesmo assim ele seria beneficiado nos julgamentos do STF, pois a defesa poderia alegar que a lei já beneficiou outras pessoas, os mandados, ou digamos assim, o rebanho, o gado, e isso poderia, de certa forma, beneficiar o julgamento. Eu acho difícil, mas existe esse pensamento. Falando um pouquinho agora sobre Glauber, o deputado que está sendo cassado, foi aprovado no Conselho de Ética a cassação do seu mandato. Eu tenho aqui um comentário para falar sobre o Glauber. Com relação ao Bolsonaro, sempre trazer aquilo que vocês estão vendo aí, o cara que tenta usar sempre da imagem como vítima para enternecer o coração das pessoas. Ele quer agora conquistar o coração de outros deputados. Por falar nisso, só um comentário rapidinho sobre o governo. Governo, na minha opinião, muito passivo com relação à anistia. Não sei o que está acontecendo realmente nos bastidores das notícias, mas nós não vemos o governo, pelo menos eu não vejo o governo se mobilizar tanto quanto a extrema-direita.
Claro que o governo tem outras coisas mais importantes para fazer, tem que prestar atenção em outros e no foco em outras coisas, mas há de ter um setor do governo que trabalhe para que a anistia não passe. É isso que eu sinto falta. Posso estar enganado. O que você pensa sobre isso? Agora sobre o Glauber. Pessoal, agora falar um pouco sobre o Glauber que está em greve de fome. Você lembra disso? E nós vamos trazer aqui agora um pouquinho sobre ele, né? Vamos lá. Ele fala aqui um pouco por que ele está na situação de greve de fome, só que eu tenho uma crítica para fazer ao Glauber, gente. Não é porque todo mundo que é de esquerda, todo mundo que é de direita está certo, está errado, não. Eu apoio o Glauber, mas eu preciso falar algo para ele. 3 dias, 8 horas e 50 minutos. Eu sou Glauber, estou aqui nesse momento no plenário. Eu estou em greve de fome há 3 dias, 8 horas e 50 minutos. Eu sou Glauber, estou aqui nesse momento no plenário, onde o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato. Você que não me conhece pode dizer, está querendo aparecer. E é isso mesmo. O que está acontecendo aqui precisa aparecer. O que está acontecendo na Câmara nesse momento precisa ser conhecido pelas pessoas. A tentativa de cassação do mandato tem uma relação direta com a articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É ele, pelas denúncias que o mandato vem fazendo em relação ao orçamento secreto. Arthur Lira acabou de comprar uma casa de 10 milhões de reais, que não casa com a sua declaração de imposto de renda. A gente vai continuar aguentando esse manejo de bilhões de reais daquilo que se convencionou chamar de orçamento secreto? Eu estou sendo perseguido e aqui na Câmara todo mundo sabe disso. E evidentemente os nossos inimigos sabem disso por essas denúncias que o mandato tocou. Eu poderia simplesmente ir para minha casa e aceitar essa decisão do Conselho de Ética, mas eu não aceito. Eu não aceito e sei que muita gente não aceita, porque hoje estão calando a minha voz, mas amanhã vai ser a voz de outra pessoa que venha se insurgir contra essa prática corrupta do orçamento secreto. O Lira tem muito poder, Arthur Lira tem muita grana, mas ele não pode tudo. Ele não pode comprar o que está aqui na minha cabeça.